o meu antes e depois, e eu vou mostrar pra vocês o poder que tem uma boa direção. Oi gente, eu sou a Julie e eu sou fotógrafa de casais. Uma boa direção não tem somente o poder de transformar o seu estilo de fotografia, mas todo o seu trabalho. Porque muitos fotógrafos, principalmente que estão iniciando, sentem dificuldade quando vão dirigir o ensaio, seja individual, seja casal. Eu digo isso porque eu era uma. Eu sentia muita dificuldade, principalmente em dirigir casais. Aí tu me pergunta como é que eu escolho o nicho de casais se eu sentia muita dificuldade. Mas calma, isso é totalmente normal, porque afinal tu tá começando na fotografia, então tu nunca na tua vida precisou dirigir alguém, mostrar pra alguém o que eles precisam fazer. Então sim, isso se chama dirigir o ensaio. E se tu não sabe o que é direção na fotografia, eu vou deixar o link aqui, que eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre o que é direção fotográfica e como tu pode melhorar no teu ensaio. Então vamos lá. Logo quando eu comecei na fotografia, eu sentia muita dificuldade em dirigir. Seja ensaio individual, seja casal, ao todo o ensaio a gente tinha muita dificuldade. Primeiro, que eu era extremamente tímida. Eu era aquele tipo de pessoa que sempre quando falava, precisava falar. Pode repetir? Eu repetia um pouco mais alto. Aí eu te pergunto, como é que eu ia passar segurança falando dessa forma? E foi exatamente esse o primeiro divisor de águas na minha vida. Eu entendi que eu precisava falar com segurança, com o casal, com a moça, com o rapaz, com o cliente. Eles precisavam saber que eu estava segura do que eu estava fazendo e a certeza do que eu estava fazendo. Porque, gente, imagina tu contratar um fotógrafo e nem ele saber o que ele tá fazendo. Aí ele vai pedir, você tem alguma ideia? Não. Fotógrafo, você precisa passar segurança pro seu cliente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse foi o meu primeiro ensaio de casal e esse foi o meu mais recente. Vocês viram a diferença? Por exemplo, nesse eu pedia poses, eu pedia pra ele segurar na mão dela, eu pedia pra ele abraçar ela, eu pedia pra ela beijar ele, ou seja, eram poses prontas. Já nesse eu consegui gerar esse momento. Tive uma pose inicial, mas eu consegui envolver o casal pra chegar finalmente nessa composição e nessa foto. Muita coisa desde esse até esse mudou na minha vida. Primeiro que eu entendi o valor que tinha uma boa direção. Eu lembro que na época eu gostava de ensaio de casal, só que eu não sabia dirigir, porque eu fazia o básico. Segura na mão dela, abraça ela, beija ela, e a direção é muito mais do que isso. É você se envolver no ambiente e envolver os noivos. Eu entendi que a direção fotográfica, a direção no ensaio, vai muito além do que eu pedi para eles fazerem pose. Isso, segura na mão dela e vai andando, vem andando, ou abraça ela, nossa, tá muito legal, tu achou uma composição legal e vai fazer uma pose. A direção no ensaio não é somente isso, é você conseguir extrair o melhor daquele momento, daquela locação. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente como tu pode melhorar na tua composição. Eu vou deixar aqui também no link na descrição desse vídeo. Ou seja, me sentia tão incomodada nos ensaios que eu travava, eu simplesmente travava nos ensaios. Eu já tinha poses selecionadas na minha cabeça, só que eu travava, eu não conseguia desenvolver o ensaio. E o que aconteceu? Eu identifiquei que eu tinha esse problema. Claro que tinham outras coisas que eu precisava melhorar. Eu já estava no início, eu precisava melhorar a minha edição, precisava melhorar o meu contrato, os equipamentos, enfim, eu precisava melhorar diversas coisas. Só que a direção no ensaio em si já me incomodava bastante. Então eu foquei naquilo, caramba, se é no ensaio que eu tenho tanta dificuldade, então eu vou começar a treinar. Por quê? Eu tinha dificuldade em falar, eu tinha dificuldade de desenvolver isso. Então eu consegui identificar a minha dificuldade e trabalhei em cima disso. Ao longo do meu aprendizado na direção, eu estava trabalhando em outras coisas, eu estava estudando sobre edição, porque eu queria ter uma edição certa, por exemplo. Isso daqui não chegava nem perto do que era isso, entendeu? Esse daqui era o meu começo, mas eu já tinha uma ideia que eu queria chegar nesse nível. Então eu estava estudando, eu só fui atingir essa minha edição esse ano, para vocês terem uma noção. Enquanto eu estava estudando também sobre direção, eu estava dando prioridade também para outros fatores na minha fotografia. Então eu comecei em tudo que eu via, seja filme, seja séries, seja um videoclipe, eu pesquisava na internet, eu fuçava de tudo para me poder destravar na minha direção. Tanto na minha direção quanto na minha composição. Coisa que eu sempre falo no meu Instagram
onde eu dou dicas de direção fotográfica. Eu também vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Treine o seu olhar todo dia. Isso vai te ajudar no momento do ensaio a não ficar preocupado se tu for numa locação que tu nunca foi na tua vida, nunca fotografar lá, vai ter dificuldade em encontrar uma boa composição. Por que tu teria essa dificuldade se todos os dias tu já procura treinar o teu olhar, tu procura a melhor composição todos os dias? Nós fotógrafos somos profissionais visuais, então seja onde você for, já procure pelas linhas. Não precisa sair loucamente, meu Deus, qual é a composição que eu vou pegar agora? Não, mas procure ter esse olhar diferenciado. Olha, ficaria legal uma foto bem ali. É assim que a gente treina nosso olhar todo dia. Seja filme que eu assistia, seja série que eu assisti. Todo diretor de fotografia, seja em filmes ou séries, eles vão procurar a melhor composição, principalmente em filmes românticos. Como o meu nicho é voltado para casais, então eu prestava muita atenção na composição que eles faziam, na sombra, na iluminação, na paleta de cores. Então tudo isso influencia, ou seja, eu era intencional em tudo que eu fazia. Chegou o momento do ensaio, eu comecei a fazer portfólio, porque como o meu nicho é voltado para casais, então eu comecei a fazer portfólio e eu fui vendo que tudo aquilo que eu fiz gerou resultado. A direção, ela tá na forma como você fala, tá na forma como você leva o ensaio, tá na forma como você interage com casais, como você lida com os casais, o tom da sua voz. A direção também tá envolvida como você se conecta naquele momento. Não é problema ter poses prontas. O problema é você seguir um ensaio só com poses prontas. Mas o bom, o que eu sempre falo, desenvolva aquele ensaio, desenvolva aquele momento. Pegue uma pose pronta, mas gere um momento espontâneo para o casal. Isso vai ser muito melhor. Realmente fui pra prática depois de tanto estudo. Foi muito... Eu lembro exatamente, foi engraçada a sensação, porque eu já sabia exatamente o que fazer. Eu ficava nervosa, porque eu tinha que colocar em prática. Tava tudo aqui, eu só precisava colocar em prática. Ou seja, eu comecei desde o atendimento. Sim, o atendimento faz muita diferença. Desde o atendimento, quando o casal chegou no local do ensaio, eu comecei a desenvolver uma conversa, eu já não cheguei com a câmera na mão, eu comecei a desenvolver uma conversa com eles, eu conhecia um pouco eles, a história deles, se eles me permitiam, eu ria com eles, eu fazia algumas brincadeiras com eles. Aí quando foi no momento do ensaio, eu fiz uma pose, eu peguei uma composição, fiz uma pose pronta, mas eu consegui desenvolver aquele momento com eles. Eu não me prendia àquela pose, mas eu conversava com eles, eu fazia perguntas pra eles, eu brincava com eles. Por exemplo, eu fazia perguntas como: e aí, eu duvido tu lembrar a primeira vez que tu viu ela. Isso trazia a memória deles, eles paravam, eles estavam na pose, só que eles paravam, ficavam lembrando, sabe? E quando eles lembravam, eles me falavam, acontecia... Às vezes tem situações engraçadas em que eles não se dão bem. Ou seja, esse tipo de interação que parece não fazer sentido, na verdade faz, porque gera um momento espontâneo. E foi isso que aconteceu com esse casal. Por exemplo, a história deles é muito inusitada e eles sempre riem quando eles lembram disso. Ou seja, eu usei isso a favor, só lembrando que você já tá pronto apenas para fazer o clique. Botou a composição direitinho, tirou do cenário que precisa ser tirado, só pra fazer aquele clique. Ou seja, hoje em dia, gente, a direção fotográfica já não é um problema pra mim. Tanto que eu ensino e descomplico a direção fotográfica, onde muitos fotógrafos que estão começando sentem dificuldade. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. A direção fotográfica não é um bicho de 7 cabeças. Sim, você só está começando, você já conseguiu identificar o que você tem dificuldade? Estude, se aprofunde, não se contente apenas o que você escuta de outros profissionais, mas busque por você mesmo, faça por você. Bom, gente, eu realmente estava muito animada para fazer esse vídeo para vocês, porque também foi uma surpresa para mim o quanto assim, eu lembrei da minha trajetória, o quanto foi difícil para mim chegar onde eu tô. Claro que eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu tô no caminho. E se vocês querem mais dicas de direção fotográfica, eu dou no meu Instagram. Eu vou esperar vocês lá, tá bom? Agora me conta aqui nos comentários a maior dificuldade que tu sente ou que tu sentiu quando tu tava começando na fotografia. Vou te esperar no próximo vídeo, hein?